Olá, sincericida! Que bom que você está aqui para conversar conosco. Eu sou a Moira Bianchi, escritora de romances, e a Vânia Nunes, copydesk revisora de livros. Estamos prontas para comentar de tudo no mundo dos livros, dos royals e da cultura pop em geral. Chega mais que aqui é lugar de conversa boa e muito conteúdo bacana na sua hora boleto free. Curta para não esquecer, siga o canal e mande para amiga que também adora bater papo. É hora do sincericídio literário. Tudo bom? Ah, Vânia, tudo bem? Tá tudo ótimo. Como é que foi a semana? Estamos indo. A semana, né? Força, Correndo. foco. É, Mas o bom é que tem feriado, né? amém. E vai ter presente novo no feriado, né, Vânia? Oh, e como? Então Então, vamos lá, gente. Ó, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso podcast mais uma vez. Eu, Vânia e a Moira lá do outro lado da linha, estamos muito felizes com os seus comentários, com as suas sim, respostas, sim. por seguirem a gente nas nossas redes sociais. Sim, olha, a gente sempre, né, Vânia, tem umas novidades nos stories, Uhum. sempre para tirar sarro de tudo. Mas o mais legal é saber a sua opinião, né? Porque qual a graça de debochar sozinha, né? Não, sem graça nenhuma. E se vocês notarem, a gente sempre responde os comentários de vocês lá no É, YouTube. Sempre, uhum, tá? sempre. A gente bota lá um joinha, a gente bota uma carinha feliz, triste, e assim, a gente sempre deixa alguma coisa. Quando não é as duas, pelo menos uma ou outra, a gente dá um oizinho para vocês. Então, sim, venham, sintam-se em casa, participem. Compartilhem, chamem outras pessoas para nos conhecer, para Uhum. chegarmos a 1.000 seguidores e podemos fazer live para vocês, né, gente? Não vejo a hora. Então, Moira, olha só. Hum, O hum, assunto que a gente vai trazer agora pode até ser um pouquinho de comida requentada, porque ele estourou mesmo na semana passada, se eu não me engano, no hum. finalzinho da outra semana para o início da semana passada. Foi aquela que eu tava doente, né? Exato. Então, assim, é relevante e você ficou meio dodóizinha, então a gente não pôde gravar, então a gente vai trazer atrasado, mas vai trazer mesmo assim, não tem problema. Uhum, uhum, Com relação a uma treta literária que deu o que falar nas redes sociais, porque um determinado uhum, influencer mesmo do tipo da casa de milhões de seguidores, mas que vem perdendo seguidor e que perdeu todos os patrocinadores ultimamente, inclusive ele uhum, mesmo já fez um vídeo falando que vai dar um tempo porque a cara dele, a imagem dele está desgastada e ele perdeu todos os patrocinadores. uhum. Ele fez uma resenha sobre um livro que já tem no Brasil, chamado Biblioteca da Meia-Noite, que saiu em 2021 pela Bertrand Brasil. Uhum. Sucessinho, né? Esse livro. Exato. É um livro que, vou confessar, eu não li. Não Eu li, também não. não vou dizer, não li porque é ruim, não li porque. Não, eu não li porque realmente não tive tempo, tá, gente? Porque a minha lista de livros para ler dá umas 10 vidas, tá? O que eu tenho na estante e o que eu tenho no Kindle, umas 10 vidas brincando, tá? Eu acho que eu vou morrer e não vai dar tempo de eu ler tudo. Então, realmente, eu não li por falta de tempo, mas ele teve uma repercussão muito legal entre vários blogueiros. Uhum, Aquele pessoal que lê com assiduidade, né? Que não é uhum, só o pessoal, porque eu tenho parceria e eu vou falar bem do livro. Não. Tem um povo que é dessa galera, mas tem aquele povo que realmente consegue abstrair uns negócios legais dos livros e trazer pontos relevantes para a gente. uhum. E é um livro que fez muito sucesso, principalmente entre a garotada, porque é um livro dedicado ao young, ao jovem. E eu nem sabia, porque eu não lia. A gente até queria ler essa semana, na semana passada, mas como eu fiquei doente, né? Então eu tô aqui Uhum. com a minha balinha de própolis de novo.
Nem consegui ler nem ouvir o audiobook, mas eu não sabia, mas ele é meio autoajuda, né? Ele é um autoajuda misturado com ficção, né? Uhum. Mas que ele atinge o ponto e atinge o público, que foi mais ou menos o que a gente falou no podcast passado sobre os filmes, né? Uhum. Que tem que saber qual é o público a quem você se dirige para poder você atingir aquele público e não ficar como é que é, uma peneira tentando pegar tudo que vem pelo caminho, né? Vai Uhum. caindo, eu vou pegando. Não é assim que funciona. Então, assim, o ponto é o seguinte: a resenha dele foi tão Desse negativa. influencer, né? Exato. Mas o ponto é o seguinte: não é nem o fato dele não ter gostado do livro, porque isso eu respeito. Cada Porque um gosta do livro. que gosta, né? Exatamente. Livro você gosta, você não gosta, filme, e como tudo na vida, né? Uhum. Mas o ponto foi a forma ofensiva com que ele se dirigiu a quem lê o livro. Se você lê e gostar desse livro, você tem cabecinha, você tá pirado das ideias, você sabe? Então, assim, desvalorizando quem gostou do livro. E Como esse se é a o ponto que eu opinião quero dele fosse falar. a única que vale a pena, né? Exato. Então, assim, eu não sei se esse livro, provavelmente ele recebeu da editora, não tenho certeza. Ele poderia ter comprado e, infelizmente, como acontece com todo mundo, comprei um livro porque gostei da capa, porque gostei da sinopse, mas na hora que li vi que não era bem aquilo e não gostei. Isso acontece. Uhum. Mas me pareceu mais que era uma resenha do tipo, aquela resenha de parceria mesmo, de barganha, né? Você manda seu livro e eu vou falar o que eu penso do livro. Mas será que ele cacetou o livro, sabe, ganhando Hum. para falar Olha, do livro? aí que tá, Moira. Eu acho o seguinte, eu acho que quando você trabalha, eu já fui blogueira, assim, de realmente dedicar a minha vida nesse negócio, tive algumas parcerias, eu acho que você tem que usar da verdade, tá? Uhum. No sentido assim, poxa, o livro é muito bom, o livro é mais ou menos, o livro, às vezes o livro é ruim mesmo, né? Ou então você até consegue ver partes boas, porque às vezes o enredo é muito bom, mas não foi bem aproveitado. Às Uhum. vezes tudo era muito bom, mas tinha um personagem que o seu santo não bateu com ele, Uhum. Não, né? tudo bem, mas então, mas ele não fez isso. Ele Cara, fez numa que é não foi exato. jogar merda no ventilador. Então, o ponto foi esse. O ponto é, você pode não gostar de um livro, porque ninguém vai te obrigar a gostar de livro. O ponto é a forma com que você vai se dirigir ao seu público que está te assistindo ou está te escutando em relação àquele livro. Porque vai que eu chego e falo, nossa, mas quem leu e gostou desse livro tem cabeça de titica. Porra, aí, Moira, você leu o livro e você amou. O que você vai É, pensar, Moira? Porra, ela tá dizendo que eu tenho cabeça de titica? Sim, foi exatamente isso que eu disse, Moira. Você tem cabeça de titica. Porque se você é, gostou desse livro, entendeu? Então, assim, é uma forma ofensiva que não ganha nada com ninguém. Não é. ganha, né? Então, Porque ele não ganhou com a editora, principalmente se a editora mandou de bom grado o livro para ele, a uhum, editora deve não ter gostado, né? Ele não ganhou com quem leu o livro e gostou, e ele não ganhou com quem não leu o livro, porque o que aconteceu? Houve um levante na internet de todo mundo massacrando ele, e não o livro. ai, meu Deus. Então, até quem não leu o livro ficou curioso de ler o livro, para poder saber e mais ou menos dar a sua opinião. Hum, Então, assim, será que ele tentou fazer uma psicologia inversa? Foi eu fico isso? pensando nisso, porque esse cara, a gente não vai falar o nome dele, né? Não, prefiro não. Esse cara, ele é um camarão, né? Assim, cabeça de bosta.
Ele era assim, tinha uma Ele é época que meu polêmico. filho. Ah, Ele é quando meu polêmico. filho era bem pequenininho, ele assistiu os vídeos do irmão desse sujeito. Sei. Esse sujeito Sim. que ele assiste escondido. Hum, Inclusive hoje em dia. hum, Mas ele assistiu os livros, os filmes, perdão, nem livro nem filme, vídeos do irmão. uhum, E esse pessoal faz uns vídeos muito assim de ostentação, né? uhum, Então, o irmão já era adulto, já devia ter lá seus 25, e os vídeos eram de abrir brinquedos. Ou se eles estavam morando em Orlando, ou se eles estavam em Orlando, passavam nas lojas, compravam um monte de brinquedo e os vídeos era só abrir. Olha, esse brinquedo, essa caixa, olha que legal. Meu filho tava ok. era bem pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos, assim. Aí, quando acabou o vídeo, eu falei assim: por que você tá vendo isso? São garotos tão inteligentes, você não tá vendo que são. Ele tem problema na cabeça? Não, Hum, mamãe, ele é normal. Então ele é demente, meu filho. Por hum, que ele tá falando assim, como se ele estivesse falando com um idiota? Você não é idiota, para com isso. Você gosta do brinquedo, você vai assistir viu, filmes do brinquedo, vídeo do brinquedo. Mas essa pessoa é idiotizante, sabe, Vânia? Mas esse irmão, eu acho que achou um caminho na vida, porque ele agora já fez filme, tem uma série de desenho animado, tem brinquedo que vende até na loja americana, já vi até brinquedo falsificado da China, dessa linha entendi. dele. Então, eu acho que ele achou um caminho na vida. Ou então tá todo mundo idiotificado mesmo, né? Hum, Mas então, especialmente esse rapaz, esse homem, né, que já deve ter passado dos uhum. 30, ainda se mete a falar de política e é sempre nesse Tom. nessa vibe, nesse tom Uhum. de ditar ordens. Você tem que pensar como eu, porque eu penso certo. Se você não concorda comigo, o problema é seu, você está errado. Cara, como é que isso faz sucesso, Vânia? Eu não consigo entender. Pois é, é assim, é um canal que eu não assisto, eu não tenho TikTok, então aí mesmo que eu não vejo, né? Eu tenho o YouTube, no si, tenho o Instagram, mas não é uma pessoa que eu siga. Até aí tudo bem. Eu fiquei sabendo da confusão porque tomou essa proporção, porque começou a aparecer para mim, mandado pelos algoritmos, né? Até pelo mundo que a gente passeia, né, que é o mundo dos livros, então, obviamente, os algoritmos me apresentavam. E começou a aparecer aquela enxurrada de gente metendo pau. Eu falei assim, gente, e eu sou assim, eu sou muito alien, né? Eu sou que nem Uhum, aqueles personagens dos livros que eu adoro, né? Eu sou uhum, alien, eu sou o pai da moça, a última a saber primeiro apanhar, né? Então, assim, eu nunca estou sabendo das fofocas, uhum, sinceramente, eu nunca estou sabendo e também não ligo de não saber. Mas como esse negócio tomou essa proporção tão grande, aí obviamente que você vai futucar, né? uhum, Você vai tentar entender o histórico. E para mim, assim, ele querer ter um canal que ele massacre pessoas e instituições, ou está no direito dele. Se ele tem público que assiste isso, que dá joinha e que comenta e que acha ele maravilhoso, parabéns para ele. Porque foi assim que ele fez a riqueza dele, comprou as mansões dele, ganhou os isso. patrocínios dele, beleza. Mas o ponto é, você não precisa ofender uma pessoa quando ela não compactua com o seu gosto de filmes e livros, Uhum, óbvio. né? Nem, Né? nem nada, Vânia, nem nada, nem o sabor de Nada, pastel. Cada um gosta do que nada. gosta. Exatamente. Então, assim, eu e você adoramos Jane Austen, e foi exatamente Jane Austen que nos uniu. Uhum. Você adora assistir A Fazenda, eu tenho o verdadeiro pavor de assistir qualquer reality show. Ah, E tem tá gente que continua perdendo, amiga. tá perdendo. Eu não vejo Big Brother, eu não vejo Fazenda, eu não vejo Casa dos Artistas, eu não Nossa, a Casa dos vejo. Artistas é antigo, mas é um clássico. Olha, até aqueles reality show que tem na Netflix, que é 90 dias para casar, não Uhum. sei o que de solteiro,
A Ilha do Solteiro, como é que é? Na Ilha com Meu Ex, sei lá o nome dessas bostas. Cara, eu não vejo nada. O meu ponto não é se ele é nacional ou se ele é gringo pasteurizado. Eu não gosto de reality show. Ponto. Entendeu? Mas eu respeito quem assiste, quem gosta, quem comenta, quem fica ávido procurando alguém para conversar, né? Sou eu! Entendeu? Eu lembro que assim, que eu tenho, né, uma amiga que ela é fascinada pelo Big Brother, né? O Big Brother sempre começa tipo no final do ano, né, naquele negócio do período de férias e vai até, sei lá, janeiro, fevereiro, março, sei lá. E ela, na época que ela trabalhava fora, ela ficava desesperada, porque às vezes ela não conseguia, não podia ficar até muito tarde assistindo, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. E ela ficava postando nas redes sociais quem é o anjo, quem foi pro paredão, porque aquilo para ela era importantíssimo. E eu ficava olhando, sabe? Eu ficava assim, gente, como é que pode? Mas tudo bem, ela gosta, faz bem, beleza. Então, assim, eu não posso chegar, até porque eu não posso chegar para outra pessoa e falar assim, nossa, a Moira tem cabeça de titica por gostar da Fazenda, porque eu sei o quão inteligente você é. Eu sei o quanto você pesquisa para escrever seus livros. Obrigada. A gente tem vários assuntos de papo cabeça, entendeu? Que eu sei o grau da sua inteligência. É um pecadinho que você tem, mas todo mundo tem pecado. Nem vamos falar dos meus, nem vamos começar, porque a lista é longa. Então, assim, aí você chegar em rede nacional e dizer que todo mundo tem cabeça de titica porque gostou daquele livro, sabe? Isso, para mim, é imperdoável. Não tem como, Moira, não tem. Sim, não, com certeza deve ter tido assim, uma coisa que ele achou super inteligente de falar, assim, super, super inteligente, porque esse livro é um livro que fez sucesso, cara. Faz sucesso ainda. Exatamente. Então, talvez assim, tem muitos livros que fazem sucesso que não é a nossa praia, né? E, assim, Vamos por exemplo, começar. eu não gosto dos 50 tons. Eu acho que é um Eu ia livro falar agora. mal. Eu acho a ideia muito boa. Eu sempre gostei do. Primeiro, né? Eu sempre gostei do Twilight. Menos do último. O último não presta. Ninguém precisa ler aquele número 4, porque aquilo é uma porcaria. Mas os 3 primeiros são muito legais. E aí, essa mulher pegou a história do vampiro e transformou, em vez de vampiro de sangue, por vampiro de sexo. Perfeito. Eu acho a ideia excelente e acho que ela fez uma cagada de uma merda, de uma salada de letrinhas que se repetem e que sacaneia a mulher. Aquilo pra mim é pura opressão, é gaslighting. Não gosto, odeio gaslighting. Indo na mesma linha que esse aí, tem aquela do 365, que também já chegou no Brasil e virou até filme na Netflix. Exato. Entendeu? É um filme, é um livro. O filme eu nem vi, com certeza, né? Mas é um livro que eu não li, não vou ler, tá? Porque, sabe, eu acho que eu gosto de homem que tem pegada, gosto, mas para mim tem um limite, né? É o limite da palmada, que a gente já falou também em outros episódios, né? Quando chega no limite que o cara corta meu cachorro em pedacinho e manda pelo correio para mim, para ver se me faz voltar para ele, opa, meu filho, isso aí já passou muito do limite, não tem condição. Meu Deus! Não, né? Fora a pessoa ficar grávida por 3 anos, da mesma criança. Não, mas olha só, tem muita gente que gosta, Vânia. Exato, exatamente. O próprio 50 Tons, ele é responsável por uma geração de leitores. Exatamente. O gênero do pornô vanilla, que é esse, acorrentada ao shake italiano, vem disso. Exatamente. Essas pessoas estão lendo. As pessoas ganharam o hábito da leitura. De 100 pessoas, se uma pegar Austen, já cumpriu sua Exatamente. função.
É, então, esse que é o ponto. A gente não pode vir com a nossa sabedoria, o nosso intelectual, e chegar e falar assim, não, porque literatura é só José de Alencar. Só vale se você ler os clássicos. Gente, já tentaram ler Machado de Assis? Olha só, Machadinho, Não muito fala legal. não dele. Não vou falar. Mas você admite que Machado é difícil de ler? Sim, é difícil. Entendeu? O vocabulário é muito rebuscar. Ah, mas é o vocabulário da época. Sim, é o vocabulário da época. Então, eu vou respeitar, eu não vou falar mal, porque é um vocabulário que, às vezes, para a novela, vamos olhar lá o pai dos burros, porque eu não entendi muito bem aquilo que ele quis dizer. O cara era um gênio, o cara escrevia muito bem. Até hoje estamos lá, traiu ou não traiu. Sim. Mas o Porque José de Alencar, ele maravilhoso. escrevia para a época dele, né? Ele não escrevia para gente. Exato. Então, eu já ouvi pessoas que têm um inglês muito bom, muito avançado, dizer que não consegue ler Jane Austen no original, porque o inglês dela era o inglês da época. Entendeu? Então, assim, porque o fulano lá que sabe inglês é burro? Não. Para saber falar inglês e até ser confundido como nativo americano, ele é muito bom. Só que o vocabulário da Jane, o histórico, o arcabouço da Jane, é uma coisa totalmente diferente. É tão diferente que existe um livro que vai sair explicando a importância das cartas da época de Jane Austen, né, Isso dona é Moira? muito interessante, né, Vânia? O problema da Vânia é o tamanho da língua de trapo, entendeu? Oh, meu defeito, viu? Entendeu? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Então, assim, são épocas diferentes, são públicos diferentes, cabeças diferentes, né? E a gente tem que dar uma respeitada. Existem livros hoje em dia que são lixo? Para mim, existem, assim como existe para Moira, assim como existe para você que está escutando a gente. Mas, de repente, você que está nos escutando foi uma leitora assídua da época de Bianca, Júlia, Sabrina. E eu vou falar mal de você? Que... assim, Vânia, eu já. É porque eu leio umas coisas bem díspares, né? Eu não gosto de ler biografia, não leio terror, horror, assim, porque eu sonho muito. Então, Stephen King é um negócio que eu leio com muita parcimônia, sabe? Dependendo do que é dele, eu abandono, porque eu não tenho condição. Sim. O Guerra dos Tronos eu abandonei no terceiro ou no quarto, porque eu não aguentava mais ler aquele negócio que se faz com mulher. Inclusive, porque tem um a cada 3 capítulos, e às vezes tem de grupo. Eu não tenho condição de ler isso. A série Outlander, todo livro tem isso que fazem com as mulheres. Assim, todo livro. Eu não consigo, assim, não consigo lidar com essas coisas. Mas eu leio uns clássicos e esses acorrentada ao árabe judeu lá, sei lá. E são linguagens muito diferentes. Você tem, e é uma coisa que eu tenho visto, é que estamos voltando ao início do século XIX, lá na época de Jane Austen, que fazia-se muita coisa, não, o final do século XVIII, que muita coisa era na primeira pessoa. Porque Drácula e quem mais? Aquele Camila. Eles são romances escritos na primeira pessoa. Nem sempre porque eles são em cartas. Mas eles são narrados pela pessoa, geralmente no passado, né? Eu vi, eu andei, eu contei, eu comi, né? Eu tenho visto que atualmente é muita coisa na primeira pessoa e no presente. Eu ando, eu como, eu vejo. Sim. E é uma coisa tão interessante, né, Vânia? O livro
narrado na primeira pessoa e no presente, É. né? Eu confesso que eu demorei a me acostumar, porque eu acho limitante. Porque Uhum. geralmente o na primeira pessoa no presente significa que eu estou na cabeça daquela personagem. Geralmente é uma personagem Enquanto, feminina, né? enquanto está acontecendo Exatamente. aquela treta ali, né? Então, eu sou obrigada. É claro que se o livro é muito bem escrito, você vai passando de boa. Mas eu sou obrigada a só ver pelo ponto de vista daquela pessoa e sentir Uhum. o que aquela pessoa está sentindo. Então, Exato. se eu já não tiver uma conexão muito legal com a personagem, aí babou. Se eu achar Aham. aquela personagem chata, sei lá, mimada, qualquer coisa assim, aí é para abandonar a leitura, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar mais com o terceira pessoa, porque eu acho que o terceira pessoa te dá uma visão É, geral do eu cômodo, acho né? que eu sou muito mal acostumada por Austen, porque eu comecei a escrever por causa dela Uhum, e, e escrevendo Orgulho e Preconceito, né? Então, uhum, eu sou muito mal acostumada com o narrador onipresente e onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe o que está dentro da cabeça do Mr. Darcy, ele sabe o que está dentro da uhum, cabeça de Lizzie Bennet. uhum, Então, o leitor, ele sabe que ela tem ranço, mas ela também sabe que ele está ficando cada vez mais encantado. uhum. E isso, eu acho isso muito bacana, esse narrador, sabe? Que vai te Uhum, colocando dentro da trama. É assim, é quase como que você fosse um espião, você sabe mais do que os personagens. uhum. E É, isso eu acho muito legal. exato, exato. Você fica com Mas uma olha só, vantagem, né? eu lembro que, apesar de eu ter lido vários livros em primeira pessoa no passado, eu lembro que você até comentou que livros de Agatha Christie são escritos na primeira pessoa, que eu Uhum, não lembrava disso, uhum. mas eu lembro que o livro que me impactou do tipo, uai, tá em primeira pessoa, foi exatamente a saga Crepúsculo, Ah, pra mim também. Eu acho que há né? muito tempo que eu não lia nada na primeira Isso, pessoa. E aquela exato. personagem é uma personagem muito é, sem visão. A Bella, ela é uma pessoa é, muito limitada, eu acho. Não que ela seja burra, não. Mas é porque ela é fragilizada, né? Então você fica. E a maneira que o cara cuida dela também, você fica cada vez mais lidando com aquilo como se fosse um cristal que não pode ser É. quebrado, né? Então, aquilo ali é uma coisa que, obviamente, que se eu for reler hoje, eu vou ler com outra cabeça. Uhum, Especialmente depois de estudar Lady Susan de Jane Austen. Se você, por acaso, nunca leu Lady Susan, se você nunca leu, eu te convido a ler, porque é muito legal. Mas se uhum, você já leu ou tem curiosidade, no meu blog, moirabianchi.com, tem uma série de posts explicando o Lady Susan. Um estudo mesmo. E uhum, aí, uma das coisas mais interessantes que eu cheguei à conclusão é que a Austen, ela engana a gente contando a versão de cada personagem. Então, tem situações ali que você fica sabendo, porque Susan faz reclamação com a comparsa dela numa carta, e uhum, aí a filha dela manda uma carta pedindo ajuda para o mocinho do livro, e uhum, depois a cunhada de Susan conta a mesma coisa para a mãe. Então você tem três versões da mesma coisa. uhum, É nessa hora, que é mais ou menos o meio do livro, que você percebe, putz, grilo, tá todo mundo me enganando esse tempo todo. E uhum, aí o leitor acorda para a versão do narrador em primeira pessoa não é a verdade, é a versão dele. uhum.
E o problema de Crepúsculo é esse, você fica o tempo todo na cabeça dela, como ela vê aquela situação. Exatamente. E aí você até falou que ela é tratada de uma maneira muito delicada. E é verdade, porque a princípio ela não pode saber que existe esses mundos equivalentes, que é o do vampiro e o do lobisomem, né? E depois, quando ela descobre, ela continua sendo tratada como porcelana, porque, na verdade, em relação a eles, ela é muito quebrável. Sim. Né? Até o pai trata ela assim, cheio de dedos, né? Exatamente, porque aí já remonta uma coisa mais humana e atual, que é o lance do divórcio, porque os pais se divorciaram há muito tempo e ela visitava pouco o pai, né? Então, de repente, quando a mãe casa de novo e precisa ter um pouco de privacidade, ela meio que se vê obrigada a ir morar com o pai que ela não conhece muito bem. Isso já é mais uma realidade mais nossa, uma coisa mais humana, né? Sim. Mas, assim, é verdade, o tempo todo a gente está pisando em ovos perto da Bella. Porque a gente está só na cabeça dela. Quando chega Mas a gente não percebe isso. Não. Quando chega no segundo livro, aí tem o ponto de vista do Jacob. Né? Então já começa a mudar um pouco. E a gente ficou tão ávida de querer o ponto de vista do Edward, porque uma pessoa com a idade dele. Que frustração, meu Deus. Pois é, acabou sendo. Mas assim, eu fiquei com muita expectativa, porque era a mesma história vista pelo ponto de vista dele, de uma pessoa de mais de 100 anos. Apesar de ter aparência de 17, que, assim, que tem um conhecimento muito grande, que já matou, que luta diariamente para não voltar a matar, por isso que ele é vegetariano. Gente, eu não aguento, vegetariano que chupa sangue de animal, mas tudo bem, é vegetariano. Mas eu achei uma sacada legal, entendeu? Vamos até trazer para esse nosso... Trazer de volta para esse nosso tema, que foi o cara falando mal do livro porque ele não gostou, sei lá o quê. Eu lembro que quando saiu a saga Crepúsculo, que muita gente ficou ofendidíssimo, chamando a Stephenie Meyer de herege, porque o cara não virava pó no sol, mas ele brilhava purpurinado. Para pensar assim, cara, vampiro existe. Faz diferença se ele vira pó, se ele vira o rei do rock, ou se ele vira purpurinado. Então, assim, foi uma discussão até bem divertida. Para mim foi divertida, tá? Porque eu achava assim uma palhaçada geral. Porque os leitores, eles tinham uma base do vampiro da Anne Rice. Então, é como se tivesse virado lei, a Bíblia. Se o vampiro não for o vampiro igual o da Anne Rice, não é vampiro. E eu achei uma sacada maravilhosa. O cara não morre, o cara brilha, o cara é vegetariano. O Crepúsculo casa no que a gente andou falando aí em outro episódio. Que é uma ideia boa, bem escrita, no momento bom. Porque ela pegou aquela leva depois do Harry Potter. Sim. Né? E o Harry Potter era basicamente lido por meninas. Tinha meninos, sim, no fandom. Tem até hoje. Sim. Mas o público era feminino. E ela pegou esse público feminino que estava gostando de ler e gostava daquela aventura e fez uma aventura feminina. Isso sem contar que, se você olhar também a cronologia, você vai pegar a gurizada que cresceu com Harry Potter, 7 anos depois estão todos adolescentes, exatamente na idade de Bella. Olha que sacada.
Não, E foi tudo. O momento foi certo, a foi. hora foi certa, ela teve a ajuda das pessoas certas e pá, Uhum, né? Mas assim, exato. é bacana, eu acho que é bacana. Eu mesmo, na Sim. época, eu fiz várias pessoas lerem, porque diziam, fala sério, livro de vampirinho. Não, mas é bacana, você vai se divertir. É isso, você vai se Uhum, divertir. Não é assim, sim. eu vou aprender sobre os vampiros. Não, você não vai aprender nada. Isso é boleto free. Você não vai aprender nada. Você só vai se divertir. E você se diverte muito. Exatamente. É bem isso. É bem isso. Agora, aquele povo que chamou ela de herege porque o vampiro ficava purpurinado, é, eles tinham, porque, não vou dizer porquê, eles tinham condições de chegar e dizer que você que gostou tá errada Claro que não. e dizer que era lixo? Não. Claro Eu, que eu não. posso até dizer que o filme não fez jus aos livros, que os atores não fizeram jus. Não estou falando só em interpretação, porque assim, no caso da Bella, a Bella tinha uma expressão, né? Para Uhum. rir, para chorar, para ficar apaixonada. Aquela Vampiro, né? menina, aquela menina Ah, só tinha uma. Eu estou falando em questão de beleza mesmo, estou sendo até meio uhum. chatinha. Por quê? Porque era o papel do vampiro. Os vampiros, eles tinham que ser lindos, maravilhosos, para poder dar aquela coisa de conquistar a sua vítima, né? Uhum. Uhum. Então, todo mundo que morria ficava aquela pessoa maravilhosa, com aquela pele branca, translúcida, cristalina, aqueles olhos, né, enigmáticos. E desculpa, gente, os atores não, né, um ou outro lá. Aquele Jasper tinha cara de quem tinha medo, ficava segurando o peido o tempo todo, aquele ator. Menina. Não, Né? podre. Não, Então, assim, esses filmes, putz grila. não, desculpa. Então, assim, eu vejo, às vezes eu ainda vejo, porque tem lá no Prime Amazon. Então, quando eu não estou fazendo nada, e como Moira fala, boleto free, eu deixo lá passando, tá? Para dar Deus umas me livre. gargalhadas. Não fizeram jus, mas fizeram sucesso. E eu não estou Não. aqui para julgar quem realmente é muito fã da Anne Rice, para dizer qual é o vampiro que está certo, porque para mim os dois estão. Tô Uhum. nem aí, entendeu? Então, eu posso dizer, olha, eu não gostei muito do livro, porque o livro não foi bem escrito, o livro deixou de, eu posso até dizer isso, mas eu não posso chegar para você, Moira, que gostou, e dizer, Moira, você está errada. Como assim você gostou disso, Moira? Isso é um lixo. Uhum. Esse high horse, né? De você achar que você é tão superior, que o seu gosto é tão perfeito, Uhum. que não é que você queira influenciar o gosto dos outros, não, é que o gosto dos outros não está no seu nível. É, Então, então exatamente. melhor você, ó, ou você gosta do que eu gosto, ou você, ó, lixão, não quero nem tá. Exatamente. Então, assim, não é por aí. Eu acho que a pessoa tem o direito de gostar de ler e assistir o que ela gosta, né? Tem gente que vai relaxar vendo seriado de assassinato, né, dona Moira? Que pega lá aqueles Adoro, canais de serial adoro. killer, Canal e, ID, eu né? assisto todo dia. Então, assim, é a sua forma. Eu já não consigo. Mas assim, já vi muito NCSI, CSI, Law and Order, aquele SWAT, aquele novo, Uhum. Vita. Então, assim, também tem uns casos assim meio pesados. Vi durante, tem uns, acho que eu vi todas as temporadas, mas sabe, não quer dizer que seja uma coisa assim que me relaxe, que eu acho maravilhoso. Não, mas gosto ou não gosto. Agora, você chegar e, sabe, você ofender. Eu acho que da mesma forma que a gente tem o nosso momento aqui, boleto free, a gente tem que ter leitura free, Sim, tá? No sim, sentido de ler o que quiser, mas leia. claro. Claro. Eu não sou contra esse negócio de de ter alguém te ditando o que é certo ou o que é errado. Sim. É isso.
Exatamente. Não aceito. Obviamente que as modinhas, elas vão e voltam, né? Vão e Uhum, passam, vêm e vão. A gente teve a modinha do vampiro, a gente teve a modinha de livro de anjo, lembra? Anjo uhum, caído, anjo que vinha fazendo não sei o quê, aí acabava se apaixonando pela guria. A gente teve uhum, essa moda. A gente teve a moda, que ainda não saiu de toda, do eroticão, do uhum. estilo mesmo que o 50 Tons trouxe, Já entendeu? teve a moda do Hunger Games, que Exato, é que são as capaz, distopias, né? As é, distopia, que teve o Hunger Games, adolescente, né? Que é ou, sempre um adolescente a salvar o mundo. Agora eu não sei se vai isso, pegar de novo, porque essa garota tá tão cagada que eu não sei se ela vai ter esse é, poder todo, não. Mas, exato. Então teve toda essa coisa desses livros de distopia, né? Então, assim, modas vão e vêm, mas sempre fica aquilo que você gosta. Então, assim, se eu curto romance de época, não importa se está na moda da distopia. Sempre que sair um livro da Lisa Kleypas, eu tô lá, amor. Tô lá, primeira onda na fila, entendeu? Porque eu gosto de ler os livros da mulher. Então, você tem os seus preferidos, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que você tem. E se você não tiver, porque talvez você não tenha o hábito da leitura, é isso que a gente quer trazer para vocês. Vocês uhum, estão aqui há não sei quanto tempo, alguns desde a primeira temporada, outros chegaram faz pouco tempo, muito obrigada. É, bem-vindo. você, vocês estão ouvindo duas pessoas que estão com o nariz, a- a- as pernas, tudo enfiado na areia movediça do mundo literário. Exatamente, isso A aí. gente Boa lê, a gente analogia. come, a gente respira livro. Seja para falar bem, seja para falar até mal entre nós duas, uma coisa Uhum, assim, que a gente tem o direito de dizer não gostei daquele livro, mas a gente uhum, jamais vai vir aqui para vocês e falar não leiam um livro tal, que é uma porcaria. A gente não vai fazer isso, tá? Então, assim, eu e Moira gostaríamos de lançar um desafio, Moira, seria a palavra? Um uhum. convite. Um convite. Um Um convite, sprint. né? É. Convite para você que está aí do outro lado, se você ainda não é um leitor, de você se transformar em um. Isso. Antes que você reclame e fale, mas eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno, eu tenho cachorro, eu trabalho fora, eu faço faculdade à noite, eu cuido da minha vozinha que é velhinha, eu sei lá o quê que você vai dizer. Calma, respira fundo, porque a gente não está pedindo para você virar uma leitora assídua, do tipo, dorme e acorda com o livro na mão. Não. É uma coisinha aos poucos. É mais ou menos quando você está experimentando um prato novo, um doce novo. Uhum, Você vai numa colherzinha de sobremesa, depois você vai aumentando o tamanho da colher, vai aumentando o tamanho do potinho. É uma coisa para você ir se deliciando, porque livro é isso. Livro é uma delícia. uhum. Isso aí, isso Então, aí, isso aí. então a gente quer muito que vocês façam isso. Então, uma forma é você, na sua casa, você deve ter algum cômodo, alguma estante, alguma escrivaninha, sei lá, onde vocês guardam. Você deve ter algum livro que você ainda não leu. Uhum, Com certeza tem. Pode ser um livro de romance de época, um livro contemporâneo, um livro de mistério, um livro de, sei lá, comédia romântica, sei lá, pode ser qualquer tipo. Até vale livro de banca, tá, gente? Até ela vale. A gente gostaria de lançar esse convite de você ler esse livro ao longo desse mês, pelo menos. Estamos em outubro, né? isso. Início de outubro. Você lê ao longo Tá desse vindo o mês. feriado. O feriado, com certeza, você pode tirar um momentinho para você, nem que seja aquele momentinho que você fica no trânsito. Porque Uhum. às vezes feriado que a gente não trabalha, a gente trabalha mais em casa, né? Mas É, aquele meia hora, 40 minutos, uma hora que você fica no trânsito todo dia, que é uma hora desperdiçada, você pode começar a usar no feriado para ler. E aí exatamente. você, mas eu vou para o trabalho dirigindo.
pega um audiobook. Tem vários no YouTube. E também tem um outro esquema que é bem legal, do 10 páginas por dia. Uhum. Também é super possível. Mantém alguma coisinha como marcador, que aí você usa o que você tiver, um pedacinho de papel, uma nota de R$ 2, uma lixa de Uhum. unha, caso você Uhum. não tenha um marcador realmente do livro, e se programa para, naquele momento, ler 10 páginas, só 10 páginas. Se Uhum. cada dia você ler 10 páginas, antes do final do mês, você já acabou o livro. Isso. Você pode até fazer um esqueminha bacana de 2 marcadores. Você coloca um hoje e um daqui a 10 páginas. Quando você Exato. chegar no segundo marcador, você tira o primeiro e coloca nas 10 páginas seguintes. Exatamente, vai mudando assim o lado do sapato, né? Exato. Agora, para você que de repente não tem muito livro em casa, porque nunca teve costume de comprar, ou tudo que tem já leu, né? Porque a gente tem aqui uns ouvintes que também são leitores assíduos, né? Super, né? A gente tem a boa notícia que eu vou Yeah. deixar para a Moira falar, né, Moira, do livro. A gente combinou que, para né, dar o kickstart desse nosso negócio, o Príncipe que Sobrou para Mim vai estar gratuito! Olha só, vamos Vai juntar. estar gratuito por 2 dias. Deixa eu te falar, então, se você não sabe, ou se você esqueceu. O Príncipe que Sobrou para Mim foi um livrinho de romance que eu escrevi para os sincericidas. Por quê? Ele tira sarro de Harry e Meghan, conta a história deles. Na verdade, assim, usa a história deles para contar um romance bacana de gente boa que não é dodói da cabeça. Não. É um príncipe que ele é realmente o Spare. Ele era o Spare até o irmão casar e ter filhos. E ele então navega essa vida de falta de responsabilidade real. Ele leva de boa. Ele é ele é um sabichão, ele, né, um bom vivant. Até que ele conhece uma garota que ele, na verdade, no início ele acha que tá dando em cima dele, mas ela não sabe nem quem ele é, cagou pra ele e eles, né, se estranham, mas eles acabam sendo obrigados a namorar, a fingir que estão namorando. E aí, enfim. Aí você tem que ler como é que isso termina. Mas e para contar essa historinha bonitinha de Enemies to Lovers, com final feliz, com família fofoqueira, tem a família real, tem muitos da família real estão lá com outros com nomes muito parecidos. Mas estão representados, né? Estão representados. Ela tem família, a família dela também é de gente que tá nessa treta que a gente comenta sempre. As ações de Harry e Meghan estão misturadas em tudo, então é quase um jogo de caça-palavras de quantas tretas você consegue identificar. Exatamente. Então, o bacana é um livrinho boleto free, ou seja, você não vai ter estresse nenhum, você provavelmente não vai aprender nada, você vai se divertir. Especialmente se você segue Harry e Meghan. Então, porque ele foi um livrinho pensado para o sincericídio literário, ele então vai ser o que a gente escolheu para isso. Ele vai estar gratuito hoje, quarta-feira, e amanhã, dia 12, que é feriado, você não tem desculpa para não baixar e começar a ler. O único custo que você vai ter é postar uma avaliação depois na Amazon, que também não custa nada. Nada. É completamente gratuita. Exatamente. Então, assim, gente, o livro vai estar de graça. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho aquele aparelhinho Kindle para ler. E se você entrar no amazon.com.br, tem como você baixar no seu celular o aplicativo. Ou no seu computador, se você tiver um laptop, que a tela é até um pouquinho maior. Então, você abaixa o aplicativo e você pode baixar os livros que estão de graça.
Uhum. Então, até se você quiser tentar baixar outros livros, você vai lá em cima na barra de busca dentro da Amazon e bota lá e-books grátis para ver quais são os livros do dia ou da semana que estão de graça. Mas, no caso, a gente achou legal trazer esse livro da Moira, porque além de fazer parte do Sincericídio, por ser da Uhum. Moira, tem toda essa vibe de Harry e Meghan que a gente está sempre falando por aqui, e com certeza vocês vão identificar muitas das tretas no livro, porque a gente vem falando aqui, né? Então, por exemplo, não tem o táxi, porque o táxi foi depois que ele Foi saiu. depois. Mas vai acontecer um táxi de novo, porque, né, New York again. Então, quem sabe o príncipe que sobrou para mim não ganha sequência. Exatamente. Então, assim, a única coisa que você tem que fazer, então, se você não tiver o leitor de Kindle, abaixar o aplicativo para poder baixar o livro da Moira, que vai ser totalmente de graça, e aí você vai poder ler. Uma vez assim, mesmo depois que ele sair do grátis, uma vez que você tenha baixado no seu aplicativo, ele fica ali para você ler. Vocês Ele não precisam se preocupar. É como se tivesse comprado, né? Não vai ser aquela coisa de, deixou de ser de graça, ele vai desaparecer do meu aplicativo. Não, ele vai ficar lá esperando você ler, tá? Se não for o caso e você preferir ler um dos livros de papel impresso que você tem na sua casa, como eu falei lá no início, a única coisa que você tem que fazer antes é vir aqui nos comentários do YouTube e botar pra gente qual é o livro que você está lendo. Bota o título, o nome do autor, não precisa botar editora nem nada, não. Não, só coloca o título e o nome, que é para coleguinha ir lá e ler também, né? Exatamente, porque de repente você também está indicando um livro para outra pessoa. Eu resolvi reler um livro que eu li, sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade. Pequeno Príncipe. Não tem problema. É só para dar esse pontapé, para voltar o gosto da leitura, entendeu? Para fazer parte desse mundo que é tão legal, porque ele tem a capacidade de nos dar o momento do boleto free, mas ele também tem a capacidade de ensinar, de mexer com as nossas emoções, de fazer terapia, para até quem gosta de ler livro de autoajuda, né? Como é o meu caso. Acho que não é o caso da Moira, né? A Moira não curte. Não curto. Pois é, eu gosto de autoajuda, eu adoro uma biografia, obviamente que não é a biografia de qualquer pessoa, mas quando me interessa, eu gosto de ler. Então, assim, o livro, ele traz um monte de coisa, ele não é uma sabedoria morta. Não, porque não isso também a gente já falou aqui, que quando você relendo um livro, você está lendo um livro diferente. Porque Exato. você é diferente. Você é diferente. É a coisa da água do rio, né? Exato. O rio nunca é o mesmo. A gente já falou disso aqui. Então, por exemplo, se você tem um livro que você amou, serve para você pegar esse livro de novo. Sim. Com certeza vai aprender alguma coisa diferente. Sempre, sempre assim. É por isso que eu falo, tem determinados títulos, determinados autores, que eu leio pelo menos uma vez por ano. Ou, no caso, eu releio, porque eu tenho, sim, os meus títulos preferidos. E tem sempre uma coisa que eu pego diferente. Entendeu? Então é muito legal. De repente, mescla, pega um livro antigo e pega um livro novo. Eu sei que livro tá caro, gente. Eu entendo. Livro deu uma subida assim, que arde no bolso, tá? Mas não precisa comprar 10 livros por mês. Não precisa ser aquele leitor que vai para a Bienal com uma mala. Nós não estamos buscando carregadores de mala. Nós estamos buscando leitores. Assim, amigos, né? Para conversar, para esticar o papo, né? Exatamente, exato. E quem sabe um livro que você coloca aqui no comentário que você está lendo ou relendo, não faz com que eu e Moira a gente corra atrás para ler também. Entendeu? Total chance. Total, cara, porque a gente está sempre lendo alguma coisa diferente. Eu estou sempre buscando autores diferentes, eu gosto.
Também não sou muito chegada a terror, que nem a Moira. Stephen King, assim, eu sou meio, né, um pé cá, outro lá, né? Eu tenho um pouquinho de medo de algumas coisas. Até porque tem coisa que ele escreve que eu acho tão fumado, Ele é bem né? fumado. Que Mas até ele mesmo não lembra que escreveu, né? Ele então, tem muitos livros que ele não lembra, porque ele estava completamente no alucinógeno. Então, assim, o meu problema é assim que entra na minha cabeça, sabe? Eu imagino aquela situação. uhum, Então, você imaginar aquelas coisas horríveis uhum. fica muito real pra mim, sabe? Sim, sim, exatamente. Eu também sofro dessa questão. Então, assim, aqui a gente não vai te condenar, tá? Qualquer coisa que você coloque ali para ler, gente, a gente não vai condenar. Ah, porque eu tô lendo um livro da coleção Bianca, Júlia, Sabrina. Bota o título, bota o nome da autora, tá? Não tem problema se é livro de banca, se é livro que comprou da época da escola, se é livro que você comprou online, se é livro que você foi na loja comprar, se é livro que você ganhou, não importa. Pode ser até da Hum, coleção Vagalume, gente. Lembram da Pode, coleção Vagalume? pode. Pode. O que importa é, a gente quer que todo mundo que está aqui ouvindo a gente leia alguma coisa esse mês. Isso. Só isso. É o mês de ler. De ler. Isso. Vamos começar assim, bem devagarzinho, 10 páginas por dia, se for o caso, mas vamos começar. E aí a gente vai trocando uma ideia ao longo dos próximos meses. Ao longo do mês e dos próximos meses, né, Moira? Porque a gente vai Uhum. falar aqui o nome dos títulos, né, Moira? Vamos. Inclusive, Vamos a falar. gente nem falou que o Manual de Boas Maneiras do Século XIX, nosso projeto em conjunto, né, Uhum. de tradução e adaptação, ele está disponível para pré-venda em papel. Se Sim. você ainda não comprou, aproveita, porque essa pré-venda em papel tem vários cards, tem marcadores, Uhum. tem fitas Tem e tem mimos? brindes, Sim. muitos mimos muito fofos. Então Uhum. aproveita. O precinho tá no início do mês, né? Então você pode comprar, se Uhum. dá pelo Mercado Pago, você pode dividir no cartão, como você quiser. O Uhum. link tá aqui na descrição também. Mas não esqueçam que essa pré-venda não é uma pré-venda eterna com todos esses Não. brindes, tá? Uh-uh. A Moira, que tem mais contato lá com a gráfica, ela, conforme as pessoas estão pedindo, ela já está fazendo o pedido na gráfica, porque é uma venda on demand, ou seja, a gente só vai mandar fazer quem comprar. A gente não vai ter livro extra sobrando em casa. Não, Então, tem uma data limite para você pedir para garantir uhum. com os seus mimos. Depois é só livro, Só o livro. só Que é livro. lindo. É Que é lindo. lindo. Nossa, a capa, gente, tá assim. A menina parece que vai pular da capa no teu Tá. colo. Coisa linda, tá um mimo, um mimo. Mas Entende? você tendo os brindes e os marcadores é mais legal, né? Muito mais legal. Então, assim, o link vai estar aqui embaixo para você pedir, Uhum. tá? Aproveita essa oportunidade de ter nas mãos um manual verdadeiro do século XIX, escrito por uma mulher expert em boas maneiras lá daquela época que a gente gosta tanto de ver nos filmes, né? Uhum. Uhum. Aproveita, gente, porque é primoroso. Não esqueçam. Então, o Então, nosso convite é: vamos ler. vamos ler. Vamos Vamos ler. ler. Exatamente. Vamos ler, vamos comentar, vamos compartilhar e vamos dar boas gargalhadas, porque É, leitura sempre traz coisa boa. isso, então Sempre traz. não se esqueça, hoje e amanhã, dia 11, se você está vendo isso depois de 11 e 12 de outubro de 2023, vendo, Uhum, ouvindo, você é muito convidada a ler O Príncipe que Sobrou para Mim também, mas ele vai estar uhum, disponível só nesses dias, 11 e exato. 12 de outubro. A princípio, para o Sincericídio Literário, a gente deve falar, né, Vânia, no Uhum, Instagram e tal, mas uhum, é para o Sincericídio exatamente. É o nosso clube. Clube. Olha que legal. Sincericidas. É. Ah, adorei. Então tá, gente. Então,
Por hoje é só? Só. Então Falou, tá. pessoal. Então, Até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijão, tchau. E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a 1000 ouvintes para a gente poder fazer a nossa live pelo YouTube e contamos com a sua participação sempre. Muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco. Muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto para mim quanto para a Moira ao longo da semana. E a gente se encontra no próximo podcast. Beijo!